Olá, esta é a 12ª aula do curso intensivo envolvendo esses dois vestibulares, ETEC e ENEM 2022. Nós vamos continuar estudando a parte de geometria e na aula de hoje nós vamos falar um tema bem complicadinho da matemática chamado razões trigonométricas. Antes da gente iniciar, eu gostaria que você desse o like caso você goste da aula, compartilhe, com as pessoas que estão interessadas nesses temas, para que as pessoas tenham acesso à informação e também que o canal cresça um pouquinho aí também, as visualizações e tal, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, eu resolvi começar falando um pouquinho sobre o tema que a gente estudou algumas aulas anteriores, que é o Teorema de Pitágoras, E o Teorema de Pitágoras a gente viu nas aulas anteriores que é a relação entre os lados, e aí tem A, B e C representando esses lados, e a gente chegou nessa resolução matemática, tá? O Teorema de Pitágoras também é aplicado ao triângulo retângulo, que a gente viu aí, que tem esse ângulo de 90 graus, e as razões trigonométricas também são aplicadas ao triângulo retângulo. Tem uma pequena diferença, As razões trigonométricas, igual a gente vai ver, ela é uma relação entre os lados e um ângulo desse triângulo, também no triângulo retângulo que é aplicado. Só para lembrar, as razões em matemáticas é a divisão entre números, tá? E trigonométrica, como o próprio nome diz, são medidas, dentro do triângulo, do triângulo que a gente consegue relacionar, tá? Bom, relembrando um pouquinho da aula anterior, a gente estudou a ideia de triângulos semelhantes, que os triângulos eles têm algumas características parecidas. E para a gente entender um pouquinho melhor as razões trigonométricas, nós vamos dar uma lembrada na parte de semelhança, porque essas razões trigonométricas, elas podem ser aplicadas a triângulos semelhantes, são construídas através de triângulos semelhantes. Então aqui nós temos o triângulo ABC, certo? Representados aí pelo ABC. E quais são as medidas aqui? É 2 a base, 1,5 a altura e 2,5 esse lado, vamos chamar de ABC por enquanto, tá? Nós temos o ângulo B e o ângulo C aqui, tá? E aí o que acontece? Nós temos outros triângulos também. Esse triângulo aqui é o triângulo médio, tá? É representado pelas letras, eu vou seguir aqui o que eu coloquei aqui no texto, Então nós temos o triângulo falei D e escrevi B. DBC, certo? Que é esse triângulo aqui médio, e qual é a relação entre ele? A gente percebe claramente que é semelhante, E que as medidas é o dobro, tá vendo? A base é 2, aqui ficou 4, a altura é 1,5, 3 e 2,5, 5, tá? E nós temos o outro triângulo, um pouco maior aí, Representado pelas letras F, G e B, tá? E aí o que acontece aqui, A medida aqui, comparando com o triângulo médio, 8 é o dobro, certo? A altura 6 é o dobro de 3 e a parte inclinada aqui, vou chamar de A por enquanto, é o dobro da medida do triângulo menor. E aí o que a gente conclui? Pelo que a gente estudou de semelhança, a gente conclui que esses triângulos eles são semelhantes. O símbolo que é usado para semelhança é esse tio aqui, Então a gente conclui que eles são semelhantes pelo critério dos ângulos, ou seja, o ângulo B está presente em todos os 3 triângulos, tá? E aí a gente tem esse ângulo C, esse ângulo E e esse ângulo G sendo iguais, E a gente percebe que eles são semelhantes, tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a ideia da semelhança, mas aplicada a esse ângulo B aqui, e ver qual é a relação entre os lados desses triângulos aí, caso eles forem semelhantes, tá? Que é a principal ideia aqui dessas razões trigonométricas é aplicada a esses triângulos desde que eles sejam semelhantes, certo? Bom, eu vou fazer os cálculos aqui, mas vocês podem fazer caso queiram
o cálculo na calculadora mesmo, que é só para entender a ideia de semelhança, depois a gente tenta fazer sem, tá? Então o que nós vamos ver? A primeira razão que nós vamos ver é a razão chamada seno, em relação ao ângulo B. Eu peguei esse ângulo B porque ele está presente nos 3 triângulos aí semelhantes, tá? Aí tem essa ideia aqui, ó, cateto, tá? Para quem não lembra ou nunca viu, o cateto significa linha reta, tá? Traduzindo assim para a nossa língua, é parecido com linha reta. E o oposto é o que está de frente. A que ângulo? Ao ângulo B. E hipotenusa, vamos dizer que seja linha inclinada, tá? Então, nós vamos ver qual é a relação entre duas medidas desses triângulos aí, no caso, começando pelo triângulo menor, que é o triângulo ABC. Aí tem essa medida aqui, que é o ângulo B, e nós vamos aplicar essa relação e ver o que ela tem em comum, tá? Então, em relação ao ângulo B, o lado oposto, ou seja, a linha reta que está de frente com esse ângulo é 1,5. Então, vou colocar ele aqui, ó, 1,5, certo? A medida é 1,5. Como é a razão, a gente já viu aí em algumas aulas, né? A razão é a divisão entre dois valores, certo? Então, 2,5, que é o lado inclinado aqui, que é chamado de hipotenusa. Dividindo esses dois, a gente vai encontrar 0,6 como valor. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar essa relação para os outros e vamos ver que ela sempre dá o mesmo valor, desde que esses triângulos sejam semelhantes. Em relação ao ângulo B, nós vamos pegar o triângulo médio, 3, a medida que é a linha inclinada, né? A linha inclinada aqui que é chamada de cateto, e a hipotenusa, perdão, a linha reta, né? Que é o cateto, e a hipotenusa, a linha inclinada. Então, as medidas serão 3 sobre 5, né? E a gente vai perceber que se a gente dividir aqui, vai dar 0,6 também. E o último triângulo, que é o triângulo maior, a altura, né, que é o cateto oposto, que é o que está de frente com esse ângulo, é igual a 6, e a linha inclinada a 10. Ou seja, se a gente fazer 6 sobre 10, tá? A gente vai encontrar 0,6 também. Então a gente percebe que todos esses valores eles dão a mesma coisa, né? Por isso da sua importância matematicamente falando, tá? Essa razão aí é chamada de seno. A gente abrevia por C, e a medida do ângulo, como a gente não sabe a medida do ângulo aí, eu coloquei só o B, e aí a gente percebe que dá sempre a mesma coisa, tá? Então a razão trigonométrica seno, tá? É dada por isso, cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Vou explicando as outras para a gente tentar resumir. Agora tem a razão trigonométrica chamada cateto adjacente. Para quem não sabe, aqui é do português mesmo, né? Adjacente significa ao lado, tá? Algo que está adjacente ao lado. A hipotenusa a gente já viu. Nós vamos ver a mesma coisa, a gente vai perceber que usando essa relação, tomando como referência o ângulo B, nós vamos ter o mesmo valor, igual a gente viu na relação anterior. Então, o que acontece aqui? Ó? O ângulo B, a linha reta que está ao lado deste ângulo é o 2, certo? Agora é o 2. E aí nós temos a hipotenusa aqui, 2,5. Se a gente dividir esses dois valores, nós vamos encontrar como 0,8 o valor. E aí a relação é a mesma, né? Vendo qual é a parte. Ó, 4 dividido por 5, né? Então 4 sobre 5, certo? Também vou encontrar 0,8. E a última, 8, né? 8 sobre 10, vamos encontrar como 0,8, tá? Então a razão entre o cateto adjacente ao ângulo B e a hipotenusa, ela é chamada de cosseno, tá? E é abreviado por cos, né? Abreviação do cosseno. E o B, a gente encontrou que é a mesma relação também, certo? E a última relação trigonométrica é o que é chamado de tangente, né, que é o cateto oposto ao ângulo, ou seja, a linha que está de frente, e o cateto adjacente, ou seja, o lado do triângulo que está ao lado do ângulo, certo? Então são essas duas medidas aqui. Ó. Para o primeiro triângulo menorzinho é 1,5 sobre 2, tá?
Então aí a gente vai encontrar como 0,75, certo? A outra 3 sobre 4, então 3 dividido para 4, a gente vai encontrar como 0,75 também. E a última é 6, né, 6 sobre 8, e aí a gente vai encontrar o mesmo valor. Repara que é só o dobro, né? Então, achando uma, a gente vai conseguir encontrar as outras, porque só vai multiplicar, né? E aí, essa última relação, ela é chamada de tangente, tá? Então, a tangente, abreviada por TG, e aí ao ângulo B, é igual a 0,75. Bom, é um tema bem complicado, por quê? Porque se a gente usar como referência o ângulo C, por exemplo, já muda totalmente as relações, tá? Então tem que ficar muito atento aos temas, porque é um tema bem complicadinho de pegar assim de primeira. Provavelmente você vai ter que assistir esse vídeo algumas outras vezes para poder achar a relação, porque dependendo da referência, dependendo do ângulo que você esteja estudando, você tem uma razão diferente, tá? Então essas são as 3 razões trigonométricas, né, aplicadas ao triângulo retângulo. Eu coloquei aqui um resumo, e dentro da ideia que eu falei para vocês, né, eu usei alfa e beta, tá? E aí tem um ângulo de 90 graus aqui, né, formando o canto. E aí, dependendo de como você olhe o ângulo, né, desse triângulo, aí nós temos uma relação diferente. Então, eu comecei aqui com o seno de alfa, tá vendo? O lado oposto, ou seja, o lado que está à frente aqui, né, é o cateto oposto a alfa seria isso daqui, tá vendo? Então, lá, o cateto oposto a alfa e a hipotenusa. Isso aqui que é a relação do seno. Do cosseno é o adjacente. Então, se eu pegar como referência o alfa, seria esse lado de baixo aqui, cateto adjacente, sobre a hipotenusa, linha inclinada. E a tangente, pegando como referência o alfa, tá vendo? O lado verde aqui, cateto oposto e cateto adjacente. Aí o que acontece? Se eu pegar como referência o ângulo beta aqui, já muda as relações, tá vendo? Ó, o lado oposto seria esse lado aqui de baixo, certo? E a hipotenusa continua sendo lá mesmo. Tá lá, cateto oposto e hipotenusa. Aí nós temos o cosseno. Olha aí, ó, o lado daqui, tá vendo? Se a gente pegasse aqui, seria o primeiro, seria o lado azul aqui, tá? Mas por isso que se torna um pouquinho diferente, um pouquinho difícil. Então, o cateto adjacente e hipotenusa, e a última, né, o cateto oposto e o cateto adjacente, que formam os ângulos de 90 graus, tá? Bom, como essas relações são bem difíceis assim de pegar de primeira, a gente geralmente faz uma abreviação, né? O que é o seno? O seno seria o oposto sobre o adjacente. Então, aqui ficaria só, né? A internetez, vamos dizer assim. E aí tem o cosseno, seria o adjacente à hipotenusa, ficaria K, né? Olha aí, tá? E o último, a tangente, o oposto sobre o adjacente, seria o TOA. Então, assim, seria uma maneira de memorizar essas relações, que é bem complicadinha da gente poder pegar, né? Então, o que é o seno? Oposto adjacente, só cosseno, cateto adjacente hipotenusa, o K, e a tangente seria o TOA, né, o oposto sobre o adjacente. Ou seja, as relações seriam só com a TOA. É para a gente poder memorizar, né? Parece uma brincadeira assim meio sem sentido, mas quando precisa para as relações trigonométricas, a gente acaba fixando melhor a ideia, tá? Mas caso você tenha dúvida, é só olhar essa parte do resumo, aí você aplica as relações, tá bom? Nós vamos fazer 3 exercícios, 2 da ETEC e 1 do Enem, envolvendo esses temas das razões trigonométricas, tá? O primeiro deles, da ETEC de 2018. Um técnico de edificações irá acompanhar a instalação de painéis solares em uma laje plana e horizontal. Após os cálculos necessários, ele determina que, para ocupar menos espaço nos telhados e obter um melhor ângulo solar, aí tem lá os itens que ele analisou. Cada painel deve ter uma inclinação igual e constante a 20 graus. Tá? Então, 20 graus aqui. E a distância entre 2 painéis deve ser 3 vezes a altura H dos painéis, certo? Bom, então é uma relação que já está usando ângulos aí, tá? Bom, aqui está mais ou menos o projeto, né? Aqui está o painel solar, tá?
o ângulo de 20 graus, e ele colocou aqui a altura e a distância entre os dois painéis, e aí tem o raio solar que faz uma inclinação aqui, né? A gente percebe claramente que tem um triângulo representado aqui no desenho. Continuando, sabendo que a distância da placa solar é quadrada, olha aí, então tem mais uma outra coisa da geometria aqui, ó. É quadrada e tem 1 metro quadrado na superfície, a distância entre os dois painéis em metros é d, né? E aí a gente já sabe que é um exercício de relações trigonométricas, porque ele deu aqui pra gente. E geralmente, como o tema é bem complicado, ele dá as 3 razões trigonométricas já para confundir. A gente sabe que é porque ele deu seno, cosseno e tangente, tá? E os valores, né? E a gente precisa usar uma delas só, geralmente, tá? Nesse exercício a gente tem que usar uma só. Então eu coloquei aqui novamente o desenho, tá? E vamos pegar aqui essa parte da placa solar, eu vou desenhar mais ou menos aqui em cima. Vamos dizer que a gente está olhando numa vista superior, tá? E ele falou que é 1 metro quadrado a placa que está aqui em cima. A placa está aqui, tá vendo? A placa solar está aqui no desenho, tá? Só para a gente entender melhor aqui o desenho. Aí o que acontece? Como é 1 metro quadrado, se a gente multiplicar as duas medidas, a gente encontra o tamanho da área, né? Essa aqui é bem fácil de saber, 1 vezes 1 é 1, né? Então, significa que cada lado desta placa é 1 metro. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, significa que aqui é 1 metro, ó, tá? É 1 metro a distância aí. E a gente percebe que esse triângulo não é um triângulo retângulo, tá? Mas como ele colocou a altura aqui, a gente vai precisar dessa altura para calcular a distância dos dois painéis. Então, essa altura aqui, H, forma um triângulo retângulo aqui, tá vendo? É isso que a gente precisaria interpretar no desenho. E aí o que nós vamos ter que ver? Nós vamos ver quais das relações que a gente tem e qual delas que nós vamos aplicar. Então a medida que ele deu foi um ângulo de 20 graus, a gente precisa descobrir a altura e a gente tem a hipotenusa. A única relação das 3 que tem altura e hipotenusa é a relação chamada seno, né? Que é vou pôr aqui para a gente lembrar, né? Que é o só, tá? O oposto e a hipotenusa. Pegando como referência o ângulo de 20 graus, a gente tem o lado oposto, que está de frente, e a hipotenusa, tá? Bom, então o primeiro passo é usar a relação seno para esse cálculo, seno de 20 graus, certo? Como que calcula o seno? Oposto sobre hipotenusa. Pegando como referência as medidas que a gente colocou, ficaria o quê? Ficaria H, que é a altura do painel aí solar, né? Sobre a hipotenusa que a gente acabou de deduzir, que é 1, né? E aí como que nós vamos usar estas relações aqui, o dado que ele deu? Ele deu que o seno é igual a 0,34 o valor, né? O seno de 20 graus, tá? Essa parte vocês não precisam saber, que geralmente os exercícios vão dar, tá? E aí o que acontece aí, né? A gente vai colocar o 0,34 aqui, certo? Que é o valor do seno que ele deu, igual a H sobre 1, certo? H sobre 1, que é o valor do oposto sobre a hipotenusa. Aí o que você vai fazer? Você vai calcular o H. Como que você vai calcular esse H, que é a altura? Muito simples, né? Está dividindo, contrário de dividir, multiplicar, você acha o valor do H. Tá? E aí o que acontece aqui? Ele quer que a gente calcule não o H, e sim a distância entre os dois painéis, que eu chamei aqui de D, essa distância entre um e outro. E aí o que ele disse? Ele disse que no texto, né, 3,5, ou seja, 3 vezes e meia a mais do que a altura. Ou seja, quando você encontrar aquele valor H, você vai pegar e multiplicar esse valor por 3,5, né, porque ele disse que é 3 vezes e meia a mais a distância em relação à altura, certo? Então encontrou o H, substitui na de baixo, já vai lá e calcula, tá? A próxima é da ETEC também 2018, não do mesmo semestre, né? Porque tem duas avaliações da ETEC, né? Primeiro e segundo semestre. Um especialista, ao fazer o levantamento hidrográfico de uma região marítima, hidrográfico tem a ver com água, né? Representou no plano cartesiano
os dados obtidos. Ao terminar a sua tarefa, observou em particular que as ilhas A, B e C formavam um triângulo. Tá? Então é alguma coisa relacionada ao triângulo aí, conforme a figura. Vamos ver a figura aqui, a figura é essa. A gente percebe que esse triângulo é um triângulo retângulo, certo? Olha aqui, né? Tem um ângulo de 90 graus aqui, tá? E, para quem não lembra, o plano cartesiano seria o eixos de coordenada x, y, tá? Um gráfico, vamos dizer assim. Sabendo que as coordenadas dos pontos que representam a ilha A, 2 e 3, a ilha B, 18 e 15, a ilha C, 18 e 3, pode-se concluir que a tangente, né, a tangente do ângulo ABC, esse A aqui que está no meio é o ângulo que nós vamos usar como referência, aí está lá as alternativas. Repara que todas as alternativas estão em frações, né? Então nem vai precisar dividir, é só localizar as informações e aplicar a relação da tangente. Lembrando que, vamos colocar aqui, né, a tangente daquela parte que a gente colocou é o TOA, né? Ou seja, o oposto sobre o adjacente. Bom, para ler um ponto na coordenada, tá? Na coordenada igual ele falou aí, a gente lê dessa seguinte maneira, x, y, certo? Por que x e y? Ordem alfabética. Primeiro vem o x e depois o y. Então, usando as coordenadas que ele deu, o ponto A, ele tem um valor aqui em x e outro valor em y, tá? Como ele já deu os valores aí, ele falou que o A é 2 e 3, ou seja, 2 para x e 3 para y, certo? O ponto C, vou pegar o ponto C aqui, que está na mesma linha, ele falou que 18 e 3. O 3 eu não vou marcar, que já está marcado. E aí a gente tem aqui o 18, certo? O ponto B, ele está localizado aqui no X em 18, já está marcado. E aqui no Y 15, tá? E aí a gente colocou aqui porque a gente vai precisar das medidas. Como ele quer o ângulo que ele chamou aqui de A, tá? Eu vou chamar aqui de alfa essa medida, como não tem. E aí, para a gente calcular a tangente de alfa, a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que calcular o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Então, o que nós vamos fazer? Seria esse lado, lembrando aqui, vamos colocar todas as medidas para ficar tranquilo aí de identificar, né? Lembrando que forma um ângulo de 90 graus oposto sobre o adjacente, o TOA. E aí, o que nós vamos fazer? Pelos valores que ele deu, nós vamos descobrir qual é essa medida desse segmento BC. Como que nós vamos fazer isso? É só olhar aqui as coordenadas que ele deu. De 15 para 13, qual que é a distância? A distância é 12, não é? 15 menos 13, 12. E aí a mesma coisa, a parte de baixo, a base, né? 18 até 2. 18 menos 2 é igual a 16. Então, nós vamos aplicar a relação da tangente, que é o oposto sobre o adjacente, né? Vou colocar aqui só as letras, aí você vai identificar por aqui, é bom para treinar. E aí o que acontece, né? Quando a gente olhar as relações lá, que estão lá nas alternativas, nenhuma delas vai estar os números que vocês chegarem aí. Por quê? Porque essa fração ela não está simplificada. Lembrando que 12 e 16 são números pares. Números pares dá para a gente dividir por 2, né? Então aí você vai dividir os dois números por 2 e aí você vai conseguir encontrar a relação correta. Cuidado só para não confundir, né? Lembrando que o oposto é esse camaradinho aqui, certo? E o adjacente seria esse camarada aqui, para não se confundir aí na hora de fazer, na hora de aplicar a relação, tá bom? Próxima questão, a questão da ETEC é um pouquinho mais difícil. Teria outras maneiras de fazer, mas eu vou fazer aplicando as relações trigonométricas, tá? Enem 2018. A inclinação
de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro obtido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical, certo? Então está lá a horizontal e o vertical está marcado aqui. Diz-se que, neste caso, a rampa tem uma inclinação x%, conforme o exemplo. Então está aqui, ó, né, 20 centímetros para 1, né, 20 centímetros para 1 equivale a 20% de inclinação. Então, é uma relação entre essas duas medidas aqui, tá? Continuando, a figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso em uma garagem residencial cuja base situa-se a 2 metros abaixo do nível, olha ali, 2 metros abaixo do nível da rua, certo? E o comprimento dessa rampa é igual a 8 metros. Aí tá lá o portão, tá vendo no esquema aqui, e aí a garagem ela começa a ser desenvolvida essa rampa aí, né, até chegar nessa garagem, 2 metros abaixo do nível da rua, e do portão até a entrada da garagem, 8, a gente percebe que é um triângulo, né, retângulo aí, tá? Bom, aí continuando, depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem uma inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, seja de 20%. Se a rampa projetada tiver uma inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Tá? Então ele vai ter que mexer na inclinação, caso não atenda a essa expectativa, ele vai ter que mexer no comprimento, né, da rampa aí, pelo que falou, tá? E aí o percentual é isso aqui, ó, tem que ser 20 centímetros, né? Tem que alcançar 20 centímetros, segundo as normas técnicas desse município aí, tá? Bom, continuando, para atender as normas técnicas desse município, o nível, então vai mexer no nível, tá? O nível da garagem deverá ser, aí tá lá, né? Aí o que acontece? Se ficar o mesmo nível, ou seja, era 2, fica 2, é essa daqui. Se aumentou ou diminuiu, aí a gente vai ter que ver qual das duas aqui que a gente vai colocar. Bom, então assim, isso aqui existe realmente, tá? Porque a inclinação de uma rampa, ela não pode ser muito íngreme a ponto que as pessoas não consigam seguir. Imagina, por exemplo, um cadeirante que precisa ter o acesso a uma determinada empresa, escola, sei lá, alguma coisa assim, e a rampa seja muito íngreme, ele não consegue se locomover, tá? Então existe uma norma técnica real mesmo, que diz que tem uma relação entre esses lados. E os lados seriam o quê? O comprimento e a altura. E o ângulo está representado aqui, ó, né? Seria do solo até o começo dessa rampa. Eu vou chamar aqui de alfa, tá? E aí a gente percebe que a única relação das que a gente viu que pode ser aplicada aqui, que tem o oposto e o adjacente, é a tangente. A tangente ajuda a calcular essa relação, tá? E aí o que acontece aqui, ó? Pela primeira informação que ele deu, a tangente de alfa, certo? Será igual a 20 centímetros, ou 20%, perdão. O que é 20%, né? É a gente pegar o 20 e dividir por 100, certo? Por cento, tá? E se a gente dividir 20 por 100, a gente chega como 0,20, tá? Significa dizer o quê? Que a tangente daquele valor vai ser igual a 0,20, tá? O ângulo a gente não sabe, mas sabe que a medida é igual a 0,20. E aí o que acontece aqui? Ele precisa mexer no nível da rua para atender essa norma técnica, mas o comprimento é o mesmo, tá? Vamos imaginar que a garagem já está construída, né? Então ele não tem como recuar ela para cá e para cá. Ele tem que mexer no nível da rua para atender a inclinação. E a gente sabe que tem que ser feito pela tangente aí, não é? Então significa o que, ó? Vamos pôr aqui bem passo a passo. A tangente de alfa
vai ser igual, o nível da rua eu chamei de N, tá? Então, pegando como referência este ângulo aqui, ó, este ângulo alfa, certo? Eu tenho o nível da rua, que eu chamei de N, então vou colocar aqui N, pode ser outra letra se você quiser, tá? E aí, sobre o comprimento, que o comprimento não vai mexer, certo? E aí a gente tem que a tangente de alfa é igual a 0,20, tem que atender a norma técnica 20% de inclinação. Ou seja, vai ficar 0,20 igual, né, a N, certo? Que é o nível da rua, sobre 8, tá? Como que você vai calcular esse valor do N? Esse 8 ele está dividindo, contrário de dividir, multiplicar, já vai calcular o valor do N em metros, tá? E aí o que acontece? Você vai ter que comparar com o nível antigo do antigo projeto que ele colocou, que é 2 metros, tá? Se passar de 2 metros, aí tem duas alternativas que falam sobre isso. Se ficar abaixo de 2 metros, tem duas alternativas que falam sobre isso. Aí você tem que responder lá nas alternativas o quanto que vai diminuir ou quanto que vai aumentar em metros, tá? E aí você faz a comparação pela antiga medida da rua, tudo bem? Então é isso para a aula de hoje, tá? É um tema bem complicado aí, né, da geometria, mas estudando, revisando aí os exercícios e tal, a gente vai conseguir ter um bom aproveitamento. Nós vamos falar sobre isso 2 aulas. A próxima aula também vai ser sobre o tema razões trigonométricas, tá bom? Um abraço a todos, até!